Eu passei anos vindo aqui falando mal de dividendos, que empresas que crescem são melhor, porque elas por isso e por aquilo, nananã, e a longo prazo elas são melhores e tal. Mas agora, com o Brasil em crise, isso não funciona. O que funciona agora são dividendeiras. Rola a vinheta. Quem assina Investidor de Valor e o Antitrader está até meio assustado. Falou, nossa, mas você mudou completamente. Pois é, mudei. Por quê? Porque basicamente eu estou vendo que, por exemplo, nesses últimos dias o petróleo subiu, Petrobras subiu mais que PetroRio. Pensa bem, a Petrobras não repassa todo o aumento do preço do petróleo na gasolina e no diesel. Ela dá uma segurada para lá e para cá e tal. A PetroRio é dinheiro na veia toda vez que o petróleo sobe. Faz sentido que a Petrobras suba mais que PetroRio por causa do petróleo? Não faz, mas é o que está acontecendo. Mas não só. Petrobras e PetroRio negociam no mesmo preço-lucro, quer dizer, negociam no mesmo preço. Para o lucro de cada uma, elas negociam no mesmo múltiplo. Isso nunca aconteceu na história. Aconteceu brevemente ali na pandemia, porque o preço do petróleo caiu bastante, o pessoal ficou com medo de PetroRio, né? Porque era uma empresa nova, porque ainda não tinha acesso ao mercado de capitais, porque ela estava alavancada, que ela tinha acabado de comprar alguns campos, né, o campo de Frade, se não me engano. E a Petrobras não, a Petrobras estava redondinha, então a PetroRio caiu mais, mas logo depois a PetroRio já disparou na frente de novo. Então nunca na história eu vi Petrobras e PetroRio negociando no mesmo múltiplo e está acontecendo neste exato momento nos home broker mais perto de você. E mais ainda, quando o petróleo sobe, a Petrobras sobe mais que o PetroRio. O que está acontecendo? É fácil, o mercado está em modo crise. Quer dizer, o mercado está olhando para o Brasil, está falando, cara, o governo gasta demais. Não tem muita perspectiva deles pararem de gastar, todo mundo quer gastar lá dentro do governo. 2025 a conta já não fecha, eles estão inventando formas de gastar fora do teto, né? A mesma coisa que a Dilma fez, digamos assim, a gente está no princípio Dilma, só que o mercado, tendo visto a Dilma, ele vai falar, cara, eu já vi isso aí, entendeu? Então eu já sei o que acontece. Então o mercado está falando exatamente isso para a gente. Eu já sei o que acontece. Por que ele foca em dividendos? Porque as empresas que pagam dividendos te pagam dinheiro agora, por definição, né? O dividendo é um negócio que você recebe na sua conta, sei lá, trimestral, semestralmente. Tem empresa que paga dividendo até mensal. Então, assim, o mercado quer esse dinheiro o quanto antes, porque ele não sabe o que vai ser lá na frente. Quer dizer, as dúvidas são muito grandes, o risco é muito grande. A taxa de desconto é muito alta. Então, o dinheiro hoje vale muito mais do que o dinheiro amanhã. Então o mercado paga muito mais para uma empresa que não cresce, que é o caso da Petrobras, uma empresa que não cresce e paga muitos dividendos, do que para uma empresa que cresce muito e pode ser que pague dividendos, mas lá na frente, que é o caso de PetroRio. Pensa bem, a Petrobras tem o risco do governo, o governo tá tentando mudar as coisas lá dentro da Petrobras, até agora não conseguiu, então assim, faz sentido que a Petrobras suba. O que não faz sentido é que a PetroRio, eu achava que era o IBAMA, né? Eu achava que a PetroRio estava menosprezada pelo mercado ou não subia por causa do IBAMA. Mas o IBAMA já saiu da greve. É a perspectiva de todo mundo que até o final do ano a PetroRio já comece a furar o campo de Wahoo, que é um campo novo que eles têm que vai aumentar 40% a produção. Eles acabaram de comprar, essa história também é interessante, essa anedota também é interessante. Eles compraram um campo que chama Peregrino, de uma chinesa que chama Sinochem. Eles compraram 40% desse campo, 60% é da Equinor, eles querem comprar o campo inteiro, mas por enquanto eles compraram só um pedaço. Esse pedaço também aumenta a produção da PetroRio em 40%, um pouco mais, mas por aí. E no dia as ações despencaram. Ok, o petróleo caiu naquele dia, mas assim, é um negócio muito positivo, porque a PetroRio já fala de comprar esse campo de Peregrino há muitos anos, eles já estão namorando com esse campo, com a Equinor e tudo mais. É possível que eles comprem o campo inteiro, operem o campo e operem num custo muito mais baixo e gerem muito dinheiro. Por enquanto eles compraram só um pedaço. Mesmo assim é bastante positivo. Pagaram um preço que, segundo todo mundo, também foi um preço bom. Todos os sell sides, né, todas as corretoras e bancos acharam muito positivo, mas a ação caiu. Por que caiu? Porque a PetroRio ia ficar caixa líquido no ano que vem se ela não comprasse ninguém. Ela está pagando a sua dívida, ela gera bastante caixa, está pagando a dívida, ano que vem a dívida estaria paga, ela não teria que fazer o com o dinheiro e pagaria dividendos. Agora ela possivelmente não vai empurrar um pouco para frente esse pagamento de dividendos, porque ela vai precisar pagar esse campo. Então dividendos mais lá na frente significam ação mais barata. Isso foi um negócio absolutamente inacreditável. Tem outros exemplos também, eu vou dar mais um exemplo. BTG e Banco Itaú. Os dois são bancos, os dois operam mais ou menos de forma parecida, o BTG é mais banco de investimento, o Itaú é mais banco de varejo. Os dois são muito bons, os dois têm rentabilidades muito altas, mas o BTG tem rentabilidade mais alta, na média, mais alta, um pouco mais alta.
e o BTG tem um crescimento muito maior. O BTG é menor, o BTG tem áreas de negócios que são muito, digamos, muito mais fáceis de crescer do que o Itaú, ele vem crescendo muito mais que o Itaú nos últimos anos. Nunca negociaram no mesmo múltiplo. Hoje, o Itaú negocia num múltiplo acima do BTG. Quer dizer, o Itaú está mais caro que o BTG, mesmo crescendo menos, mesmo tendo rentabilidade menor. Por quê? Porque o Itaú paga dividendos. E é um negócio assim, absolutamente inacreditável. Se você olha os gráficos dessas coisas, é inacreditável o que está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque o Brasil está entrando em um caminho de crise. Esqueça que você lê nos jornais, a gente está indo por um caminho que não tem mais volta. Chegando em 2026, o governo vai querer gastar, porque eles precisam de popularidade. Para eles, popularidade é igual a gasto público, então eles vão gastar mais. Pode ser que a gente entre numa crise ou em 2026, ou um pouco depois, ou um pouco antes. E para a gente mudar a política econômica, parece, né? Ninguém no governo acha que deve mudar a política econômica. A dívida pública brasileira está subindo muito forte. A hora que o governo parar de gastar, a economia para de crescer, e é exatamente isso. Isso foi um negócio bem interessante, que eu fui atrás, né? Eu falei, cara, mas o que foi o gatilho para acontecer a crise no governo Dilma, né? Para comparar com hoje em dia. Eu fui perguntar para os economistas. São os mesmos economistas que não acham que vai ter crise hoje em dia. Mas o que aconteceu no governo Dilma? Igual agora, o impulso fiscal foi muito forte, quer dizer, o governo gasta muito e puxa a economia para cima. Quando o dinheiro acaba, né? Quando o governo para de gastar, a economia fraqueja, começa a cair o crescimento. A receita do governo cai junto com o crescimento da economia, né? Porque a receita do governo vai junto com a economia. Só que cortar despesas no Brasil é um negócio super difícil. Muito difícil. Tanto que o Temer, quando assumiu, ele não cortou os gastos, né? Ele só colocou um teto e falou, não cresce acima disso aqui. Mas ele não cortou os gastos. Cortar os gastos é muito difícil. Então, quando o PIB cai, a receita cai e os gastos continuam lá em cima, aí você abre aquela boca de jacaré com a despesa crescendo muito mais que a receita e você entra em crise. Foi exatamente o que aconteceu, inclusive em 2014 no Brasil, mas isso só foi impactar depois das eleições, né? De 2015 e 2016 foi quando o PIB no Brasil caiu 3,5% nos 2 anos. Então assim, a mesma coisa está acontecendo agora, a gente ainda está na hora do impulso fiscal. Tem muita gente que acha que o governo gastando muito faz bastante sentido, puxa a economia para cima, e é isso que está acontecendo. A hora que acabar o dinheiro, só que a dívida brasileira também está subindo muito forte. A hora que acabar o dinheiro, o governo para de gastar, a economia para de crescer. Aí você não consegue cortar as despesas que continuam subindo e a receita do governo cai. Crise de novo. Vai acontecer hoje, amanhã? Ninguém sabe. E por isso que o mercado está se protegendo nas empresas que têm o que a gente chama de duration, né? Que é basicamente você recebe o dinheiro antes, né? Duration é o prazo do dinheiro que você vai receber, digamos assim. Então o mercado está bem focado nas dividendeiras. Eu sei, é muito diferente do que eu sempre falei até hoje, mas assim, pensando que o Brasil está claramente indo para uma crise e o mercado está claramente dando um benefício muito maior para empresas que pagam dividendos, é só você olhar BTG contra Itaú, PetroRio contra Petrobras. PetroRio contra Petrobras é um negócio assim inacreditável. É isso, o mercado quer dividendos. E aí a pergunta que mais surge nesse momento, putz, Bruce, mas se o mercado quer dividendeiras, qual dividendeira eu compro, né? O que eu faço? Assim, tem várias muito boas no norte de dividendos, tem várias empresas que têm um yield muito alto, coisa de 7%, 8%, até 10% ao ano pagando de dividendos essas empresas. Quer dizer, elas quase empatam com o CDI está subindo hoje em dia, então, e com uma perspectiva de pagar ainda mais dividendos nos próximos anos, eu acho que uma grande oportunidade hoje é Vale. Vale caiu bastante por causa da China. A China agora começou a incentivar a sua economia, né? Então até a bolsa da China começou a melhorar. Eles não incentivaram só a economia, eles também incentivaram a bolsa, o que é um negócio interessante. E a Vale é 100% dependente da China. A China compra mais de metade do minério de ferro do mundo e a Vale vende minério para a China. Hoje a Vale está extremamente barata, coisa de 5 vezes lucros, isso é bastante baixo, inclusive olhando o histórico de Vale. Ela está pagando, acho que 8% de yield de dividendos, mais ou menos, o que a gente chama de dividend yield, né? Quer dizer, ela paga 8% do valor de mercado dela em dividendos por ano, com o minério lá embaixo, né? Com um mercado absolutamente ruim. Então, com uma melhora desse mercado na China, com a volta do mercado imobiliário chinês, né? Que está parado hoje em dia, com a volta desse mercado, o minério pode dar uma subidinha, a Vale vai ter mais lucros, pode pagar ainda mais dividendos. Uma empresa super sólida, super bem tocada. O governo queria colocar alguém, peixe deles lá para tocar a Vale, mas a Vale conseguiu tirar esse risco de cena. Colocou um presidente que parece bastante competente lá. Então, assim, me parece ser uma boa oportunidade nesse momento para aproveitar não só
Vale muito barata, mas também vale pagando dividendos bem gordinhos, bastante interessante. E se você quer saber ainda mais ações que pagam dividendos extraordinários, aqui embaixo tem um relatório com 11 empresas, tem a Vale e mais 10 empresas que pagam altos dividendos, tem uma que paga até dividendo em dólar, que é bem interessante. Foi uma ideia muito boa. Pagam altos dividendos, são absolutamente ou muito mais resilientes que as empresas, digamos, normais da bolsa, principalmente as alavancadas, e vão te levar por esse caminho de Brasil em crise muito bem até o dia que a gente mudar a política econômica e o Brasil voltar a crescer. E você já tem alguma dividendeira na carteira? Me diga qual, que eu quero dar uma olhada também para ver se ela vale a pena ser comprada. Um abração, tchau, tchau.